Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Pessoal, hoje eu estou aqui, Eliede, presidente da CABES, fazendo mais um podcast para vocês. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Queiroz, Dr. Ian, no escritório do Dr. Queiroz, aonde ele vai nos passar informações preciosas, importantíssimas, porque nós estamos vivendo um momento em que não temos mais condições de fazer nenhum tipo de renegociação com o banco. Nossos salários defasados, os juros comendo o nosso salário cada vez mais, a tal da parcela balão, que muitos de nós fizemos essa última renegociação. Eu vou apresentar para vocês o Dr. Queiroz, né? O Dr. Queiroz é um advogado que atua na área que tem esse escritório que atua na área bancária desde 1995. Ele veio do mercado financeiro e depois ele foi aprovado no exame da ordem, passou a advogar contra os bancos, né? Então, ele tem vários casos de sucesso, de redução de dívidas, ele faz questão de captar os dados, ele faz questão de trabalhar com os servidores, né, doutor Queiroz? Os servidores públicos em geral que estão nessa situação de superendividamento. Então, o doutor Queiroz é um escritório, ele tem um escritório de nome, renome e conhecimento. O doutor Ian, né? Ele é militante na defesa dos servidores superendividados, com vários casos de sucesso, é especialista em direito civil e do consumidor também, né? Então, é muito importante que a gente preste bastante atenção para que nós possamos fazer as perguntas certas para o doutor Queiroz e para o doutor Ian. Doutor Queiroz. Bom, é um prazer, boa noite para todos, espero que esteja ouvindo bem. Eliete, vamos tentar aqui fazer uma interlocução com os ouvintes, aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. E trazer soluções para os problemas dos superendividados. Sim. Tenha certeza disso, que você está fazendo um marco para a sua categoria, para os seus associados, que hoje vamos tentar fazer com que vocês possam efetivamente sair do endividamento. Confie nisso que hoje nós estaremos dando o primeiro passo. O doutor Ian também, por favor, doutor Ian. Bom, boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui nessa live com os associados da CABES. Tentaremos, Eliade, ser o mais didático possível, eu e o Dr. Queiroz aqui, para a gente falar de um assunto que é muito sensível, mas que ao mesmo tempo precisa ser discutido, que é a atuação dos bancos. E não, servidor, não é porque você está endividado que sente como posso dizer, uma angústia, sente uma vergonha, não é motivo para estar olhando para essa situação com outro olhar. E a gente, por meio do podcast hoje, ou melhor dizendo, da live, né? A gente conseguir deixar mais leve e vocês poderem entender todas as temáticas que a gente vai abordar aqui. É muito importante sua participação também com perguntas. Uma das questões, doutor Queiroz e doutor Ian, que mais afligem no superendividamento é o fato da gente ser um refém do BRB. O GDF tem, na lei que vocês conhecem, né, nós temos a obrigatoriedade de receber o nosso salário pelo BRB. Isso dificulta sobremaneira a nossa vida, porque o pagamento sai e fica no banco, totalmente no banco. Então, a gente muitas vezes fica... Eu tenho associados e servidores não associados que ficam aí 2, 3 meses sem salário. Eu mesma já fiquei mais de um ano sem salário. É muito triste, né? E a questão do fato da gente ter essa dificuldade
da obrigatoriedade do salário sair pelo banco, ele faz com que a gente não tenha opção, nenhuma opção, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do... Hoje, o senhor tem uma proposta de como sair do superendividamento. E uma das questões mais que vem em função dessa nossa dificuldade com o BRB a curto prazo é possível fazer alguma coisa? Primeiramente, o Banco BRB é um banco de Estado. Tem a obrigação legal e da sua Constituição de preservar o maior ativo do Estado, que é o servidor. Esse é o maior ativo do Estado, que é o servidor. Não pode ser o servidor uma alavanca de enriquecimento do banco. Verdade. Não pode ser tratado assim. E né? Não pode ser tratado como um cifrão, porque é uma presa fácil para o BRB e qualquer os outros bancos. O BRB tem que mudar as práticas bancárias, que são práticas abusivas. Não significa que o BRB tem que fazer as operações e ter prejuízo. Nós não estamos aqui, viu? Sim. Querendo que o BRB tenha prejuízo. Ao contrário, o BRB, para cada vez mais fomentar o desenvolvimento, né, aqui na nossa cidade, ele tem que ter lucro ou superávit. Mas não pode esse superávit ser de tamanha envergadura de abuso do servidor público, daquele que tem o seu contra-cheque, né? E o BRB sabe disso, porque nós vamos falar aqui quanto que o BRB está ganhando nas operações em cima de cada contrato, de cada servidor. Nós vamos mostrar aqui, e o seu governador sabe que eu estou falando, que eu não falo qualquer coisa. O Paulinho, o presidente do BRB, também sabe que eu não estou falando qualquer coisa. Aqui eu estou falando e mostrando a verdade dos lucros absurdos que os bancos estão ganhando em cima do próprio coitado do servidor. E o superendividamento está acontecendo por conta também do crédito, o quê? Sem qualquer aferição, sem qualquer cuidado e zelo do banco para aquele que está tomando o empréstimo. Exatamente. Alguma coisa, doutor Ian, nesse sentido? Bom, olhando para o servidor distrital, a gente vê, como a presidente colocou, ser refém de um único banco. Então, começa a dever, não tem capacidade de pagamento, porque o banco colocou você nessa situação. E pela falta do crédito responsável, faz com que não tenha para onde ir. Então, nesses casos, o que tem que ser feito, melhor dizendo, é um posicionamento firme do judiciário para combater essa situação, com uma cautelar, impedindo a cobrança da forma como o BRB vem colocando, porque a lei do superendividamento, no artigo 6º, inciso 11º, 12º, coloca o crédito responsável. O crédito responsável nada mais como o Dr. Queiroz colocou e pontuou muito bem, a instituição financeira, quando for conceder empréstimo, tem que ter, Eliede, aferir a capacidade de pagamento do servidor público. Exatamente. Porque o servidor público tem uma única fonte de pagamento, que é o seu serviço como bem da União. A gente vai falar aqui, ao falar, por exemplo, das fontes de captação, onde o banco pega o dinheiro e tem um patamar de rentabilidade extremamente alto sobre um bem da União, que é o servidor público, como é a senhora e tantos outros que estão participando aqui, servidores distritais, é uma abusividade muito grande que aqui a Queiroz Advogados está denunciando isso ao judiciário. Tem que dar um basta. A gente escuta também, né, doutor Queiroz, muitos magistrados, muitos desembargadores falando que é culpa do servidor. A gente ouve muito isso. Nossa Senhora, a culpa é nossa. O servidor tomou porque quis, ou como a gente ouviu daquele caso, né, doutor Queiroz? Doutor, mas o magistrado botou uma arma na sua cabeça. É isso que a gente escuta. Então, não é bem por aí. E por meio aqui desse debate, a gente quer discutir, desmistificar, melhor dizendo, né, que não é assim que funciona e que a gente tem que
como a gente colocou no nosso podcast Justiça Certa, que já fica aqui também um jabá, né, doutor Queiroz, para o servidor aqui do CABS conhecer, que a gente vem trazendo a lume coisas que o servidor não tem noção, mas que contribuem com o endividamento dele. Eliette, só para você ter uma ideia, e vocês telespectadores, seus servidores associados, ocorre o seguinte: crédito consciente, crédito responsável pela lei do Código do Consumidor, que veio, que muito bem falou o doutor Ian, o artigo 6º, inciso 11 e 12, ele define que o banco tem a corresponsabilidade. A empresa vai tomar um empréstimo no BRB, qualquer empresa vai tomar um empréstimo no BRB, ele exige: me traga o balanço, o último balanço, me traga os últimos 12 faturamentos. Para que ele pede isso para a empresa? Para observar a capacidade de pagamento. Para que a empresa tenha condições de pagar os valores. E agora, quando ele faz com o trabalhador, com você, servidor, ele entrega o contra-cheque. Ele sabe lá de que você está devendo pelo seu contra-cheque e sabe da sua conta. Exato. Como que ele vai emprestar aquilo sabendo que você não vai ter condições de pagar? Como que ele faz um seguro de vida, uma operação casada, em que você está precisando de dinheiro? Uma capitalização, um consórcio. Sendo que você já está endividado, ele te endivida mais ainda. Mais ainda. Isso é um crédito responsável? Não é um crédito responsável. Isso é uma irresponsabilidade para fazer o devedor, para fazer o servidor refém de todo o seu salário com a instituição financeira. Isso é muito, muito difícil para o servidor que está com seu salário defasado, né, há anos sem reajuste, não acompanha, né, a inflação. A gente passou por uma pandemia e nessa pandemia os créditos foi aumentar e a gente ficou mais endividado porque muitos de nós estavam sustentando as famílias, né? E aí, depois da pandemia, a gente fez o BRB, a gente fez um movimento, o BRB fez uma renegociação, e essa renegociação que o BRB fez, doutor Queiroz, doutor Ian, ela tem uma parcela balão. Ou seja, eu devia 200 mil, fiz o empréstimo, né? Esse empréstimo eu vou pagar 50 mil para caber nos 40%, só que eu vou ficar devendo 250 mil ao final de 60 meses. Esses 250 mil serão renegociados ao final de 60 meses. Então, o nosso questionamento, e muitos de nós quer saber, com essa parcela balão é possível fazer alguma coisa? Essa parcela balão é uma outra furada, é uma armadilha para o servidor. Sim. É uma armadilha. O banco não devia ter fazer esse tipo de coisa. O que ele tinha que fazer é observar a margem consignável e estender o contrato, estender o prazo para obedecer a margem. E o banco está fazendo o seguinte: além do contra-cheque, ele está usando a conta bancária, a conta salário, também como contra-cheque. Isso. Porque ele debita quando o seu dinheiro entra. É. E não observa o parâmetro da o quê? Da margem consignável. A margem consignável de 30%, 35% ou até 40% que se coloca, que o legislador fez, é porque o restante, fora da margem, é a condição de vida que vocês têm que ter para fazer face às outras obrigações, como pagar a energia, condomínio, escola das crianças, fazer suas compras. Quando você toma todo o salário da pessoa, senhor banqueiro, como é que é isso? O senhor não tem noção que ele não vai ter condições de sobreviver? E nós estamos trazendo isso para o judiciário. O tema 1085 do STJ definiu que não pode compatibilizar, juntar para fazer a margem, o contra-cheque e a conta bancária. O que o banqueiro fez? O que o BRB fez? Para turbar, para tirar, vamos dizer assim, driblar, certo? A questão dos 35%, dos 30% do contra-cheque, colocou a conta corrente. E aí vai 100%, 110%, e o judiciário não pode fazer nada. Mas nós estamos trazendo que pode sim, porque você está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.
que é a sua sobrevivência. E nós já temos 4 turmas do tribunal que já está afastando esse tema. E aí nós vamos fazer com que recalcular isso de início, logo de imediato, liminarmente, dar as condições para que o servidor possa, de imediato, ter a sua margem obedecida e sobrar o dinheiro para ele pagar as suas dívidas. E ter sobrevivência e pagar suas obrigações rotineiras, as liquidez que você necessita para sua casa para fazer as suas compras. Doutor Queiroz, eu gostaria de saber do senhor e do doutor Ian, de imediato, o que é que poderia ser feito para esses servidores? Então, Eliette, a gente sempre orienta o nosso cliente, todas as pessoas que vêm procurar aqui o escritório, é documentação. A gente tem que ter acesso ao contra-cheque, em primeiro lugar de você, servidor, para a gente calcular quanto que está o comprometimento de renda. Então, Eliette, se a gente observar que no contra-cheque há um comprometimento de renda acima de 35%, aí um cálculo tem que ser feito. Se estiver acima, então liminarmente é possível. E aqui o escritório tem vários casos de sucesso. Toda semana saem liminares nesse sentido de adequar a margem. Acontece que, complementando um pouco o que o Dr. Queiroz colocou, as 4 turmas que a gente tem no tribunal que são favoráveis às teses são turmas que afastam um pouco o entendimento contratualista. O que seria uma visão contratualista, servidor? O que a gente chama no direito pacta sunt servanda. Você fez o contrato, você assinou certos termos, você tem que cumprir naqueles termos. Sim. E não há margem para você dialogar. A grande questão, como o Dr. Queiroz colocou, toda pessoa está na Constituição, tem o direito à moradia, à alimentação, vestuário. Então, quando você aloca 30%, 35% da sua renda destinada a pagar empréstimo, então, tecnicamente, você tem 65%, 70% de renda adequada e disponível para a sobrevivência. Ou seja, é um grau de, vamos dizer assim, comprometimento razoável. Você tem 30% deixado para pagar empréstimo. Ou seja, o banco vai continuar recebendo, não há prejuízo para o banco. Agora, o que a gente está denunciando, e é chocante a quantidade de casos, as pessoas, como a senhora está colocando, e é da categoria da CABES, dos professores, né, Eliette? São os servidores do GDF, todos. Sim. Relatos que a gente escuta, né, doutor Queiroz, de pessoas que não estão recebendo salário. Uhum. E isso é muito grave. Porque as 4 turmas que a gente tem favorável no tribunal tem uma visão humanística no sentido de que tem que destinar essas parcelas de empréstimos a serem pagas 30% e 35%. Então essa a nossa luta. A gente busca segmentar isso ao servidor. E fazendo isso, a pessoa vai se sentir mais leve, porque ela não vai ter, como posso dizer, a angústia, né, o sentimento de aflição de chegar ao final do mês e pensar, poxa, o BRB pegou todo o meu salário. Doutor Ian, isso tem acontecido sempre. Uhum. Né? Há anos vem acontecendo e renegocia, e renegocia, e renegocia, como diz o doutor Queiroz aqui, renegocia, pega um troco, fica aliviado um mês, detalhe, 2, 3 e continua. Troco é uma prática do banco, do BRB, estimular o servidor a tomar um novo empréstimo. E isso é um outro detalhe que tem que ser denunciado, que muitas vezes a renegociação ela é mais abusiva do que a anterior. Entendi. E qual seria, doutor Queiroz, a proposta do escritório para esses servidores? A proposta, primeiro, é eles não terem medo. Não terem medo. Não terem medo. Tem que haver um enfrentamento, porque a prática do banco é uma prática espúria, é uma prática ilegal. Primeiro ponto. Se você tem uma garantia que é o contra-cheque para receber, por que o banco tem que exigir o seguro? É uma operação casada, é ilegal isso. É ilegal. O banco tem que devolver em dobro o que ele já cobrou. E não só isso, quando o banco vai e faz o seguro, ele cobra na cabeça, ou seja, à vista. Quando ele faz isso, ele está cobrando juros sobre o seguro. Isso é ilegal. Isso é ilegal. E quando ele faz a renegociação de um contrato anterior que pagou o seguro, ele tinha que devolver a diferença do seguro.
Ele não devolve, ele apropria-se indevidamente desse valor. Então, a prática, toda ela é ilegal e espúria. E não só isso. Nós estamos discutindo, senhores servidores, os juros que o banco está cobrando. Porque para alguns fala assim, não, mas o juro de 1,8, 1,7 ao mês é um juro pequeno, né? Porque o banco está cobrando 3, 4%, né? No CDC, para os clientes normais. Mas você não sabe aonde a fonte, quanto que o banco paga na fonte para emprestar o consignado. Zero. Ele tem a resolução do Conselho Monetário Nacional. Sim. Que o banco pode recolher, pegar os recursos que são do fundo, do INSS, do pagamento que são recolhidos do INSS, a custo zero. E empresta para você quanto? A 1,5? É 1.500% de lucro. É muito dinheiro. É 1.500% de lucro. É razoável um lucro de 1.000%, 1.500%, 1.200%? Isso nós vamos agora levantar tudo isso. Por quê? A média que fala, a média do mercado, a média das taxas do Banco Central, são engodo, isso não existe. Nós temos que tomar por base qual é a média, qual é o valor que o banco está lucrando naquela cláusula do contrato, naquele específico contrato. Se é abusivo ou não é abusivo. Se o lucro é abusivo ou não é abusivo. Terminou Desculpa interromper. Você já terminou? Desculpa. Pode falar. Eu Pode fui... falar. Pode interromper. É porque... Aqui você tem direito a tudo. É porque, assim, o senhor está falando do juro abusivo e a primeira coisa que o senhor falou é não ter medo. Tá, o servidor, então, vai ter coragem. Mas o servidor não pode não ter medo e entrar na ação judicial. É isso que você está Com falando. a ação judicial. Por que ação judicial? Nós não vamos entrar com a ação judicial para não pagar o banco. O servidor não é caloteiro. Não é caloteiro. Ele está entrando com a ação para resguardar aquele direito e o princípio da dignidade humana. O respeito ao seu direito e o respeito da não abusividade. Então você entra com a ação para o quê? Para você preservar a sua margem, a margem do seu contra-cheque, a mais consignável. Entendi. E aí entra com a ação, é uma ação o quê? Revisional, então? Revisional. Certo. Então, eu vou entrar com a revisão de contrato. Quanto tempo dura essa ação? Nós temos que tomar por base o seguinte. Nós temos o judiciário. Certo. O judiciário. No judiciário, o tempo é do juiz. O tempo é do juiz. Do juiz, não é do advogado. Certo. Mas nós iremos, primeiramente, preservar o direito do servidor. Qual é? A liminar para o enquadramento. Nós fazemos, antes, seu servidor, nós fazemos a avaliação do seu caso. Nós somos o juiz da causa primeiro. Nós, advogados, o escritório, ele faz como juiz da causa. Em primeira causa somos nós. Avaliamos aquilo que é pertinente. Não entramos com matérias, teses temerárias. Nós vamos ver o que é pertinente. Observado que você tem a margem sua, está totalmente elevada, então a primeira coisa vamos fazer o quê? Colocá-la no patamar correto, no patamar que a lei determina. E já definir para, Juliette, já definir para as pessoas a dilação do prazo. O banco não vai ter prejuízo. Inicialmente, o banco não tem prejuízo. Certo. O banco não vai ter prejuízo. E não vai reduzir o lucro imediato do banco. Nós vamos simplesmente colocar na margem e aí estender o prazo ao tempo e ao tempo necessário para adimplir a obrigação. Aí, no decorrer do processo, vamos discutir a devolução do seguro que foi pago indevidamente, ilegalmente. Vamos discutir as taxas de juros que são abusivas, se não são abusivas. E nesse correr do processo, pode se levar 3, 4, 5 anos. Se não houver um acordo, né? Porque eu acredito que o banco, a partir do momento que nós entrarmos com as milhares de ações contra o banco, né, o banco pode pensar um pouco mais em mudar sua prática de como lidar, como deixar de expropriar o salário do servidor público. Doutor Queiroz, a gente está com um problema aqui que foi do link do YouTube. O YouTube deu um problema aqui, pessoal, e eu tô colocando o link no chat, né?
e nos grupos também, tá bom? O link correto. Nesse meio tempo, eu vou fazer uma outra pergunta para o doutor Ian agora. Eu gostaria de saber, doutor Ian, se durante esse período que, por exemplo, é como disse o doutor Queiroz, a ação revisional ela tem um tempo, que é o do juiz. O advogado entra com a ação, mas a gente tem mais ou menos uma experiência de que demora aí uns 2 anos. 5 anos. 5 anos, né? Mais demorado. É bem mais demorado. Mas é definitivo, né? É uma coisa que é a revisão de contrato, então quando isso sair, provavelmente eu vou ter de volta o meu poder de compra, o meu salário. Então, o poder de compra seu, nós vamos tentar liminarmente, Liminarmente. já ter condições para você ir no enquadramento da sua margem consignada. Entendi. É muito importante o entendimento. Até aqui eu vi uma pergunta do João Batista. Ele perguntou se o percentual de 35% é do líquido ou do bruto. Caso a gente pede do líquido. Por quê? O INSS e o imposto de renda, você não tem acesso a ele. Chegou o pagamento na sua conta salário, já foi debitado. Então, a gente pede do líquido para que assim seja um desconto mais razoável. E aqui no hospital a gente tem vários casos de sucesso nesse sentido, tá, João? Mas qualquer outra dúvida aí você coloca. Só aproveitando, o João fez essa pergunta. João Batista. João Batista. João Batista, a margem consignável é do líquido. Ou seja, o valor do bruto, você retira o INSS e retira o INSS e o imposto de renda. Aí você tem a margem líquida, que vai ser sobre ela que você vai ter a apurar os 35% ou 30% do seu salário. Inclusive, eu quero fazer uma provocação aqui também, antes da andamento da pergunta da Eliade, no sentido de que, dura 5 anos, mas o que eu tenho durante esse tempo, né, Eliade? É isso que Sim, é isso. você, servidor, quer saber. Ok, demora muito tempo, mas o que eu estou usufruindo durante esse ínter, né? Mas eu gostaria que o público aqui que está ao vivo pudesse também nos responder, que o Dr. Queiroz colocou um ponto que é muito importante, que nas renegociações, onde o BRB gosta muito de embutir o seguro prestamista, que é pago na cabeça, e tem juros sobre o seguro, que torna essa prática ainda mais abusiva, você, servidor, você comentar aqui no chat, quando você tem a renegociação da sua parcela de empréstimo consignado, operação CDC, que é aquela debitada em conta, Eliade, se você recebeu o seguro prestamista. Isso é muito importante, essa participação nesse sentido. Então, Eliade, respondendo aqui objetivamente sua indagação, ok, demora 5 anos a ação, que é a estimativa, razoável. Pode ser que seja antes, pode ser que demore mais tempo. É como a gente colocou, nós, os advogados da Queiroz Advogados, somos os juízes da causa. Certo. Então, a gente analisando o comprometimento de renda, que é condicionado à documentação, contra-cheque, à leitura dos extratos bancários, a gente vê qual é o percentual dessa limitação de renda líquida. E com base nessa informação que a gente entra com o pedido liminar. Como a gente colocou aqui no início da live, a gente tem vários casos de sucesso nesse sentido. Então, o que você, servidor, goza nesse sentido inicialmente? A liminar para reduzir e adequar o valor da parcela ao limite consignável. Vai ter casos que vai ser só o consignado, tá? Aí vai depender de cada realidade. E a outra se tem a operação CDC e o consignado, que aí, no meu entendimento, são os casos mais graves. Nós temos uma situação, Ian e doutor Queiroz, que é assim, nessa última renegociação que foi feita, o crédito que eu esqueci o nome. Bom, o BRB fez essa renegociação. E no contrato diz assim, que a gente não pode entrar com ação judicial. A gente se compromete, quem assinou se compromete, está no contrato. Está no contrato, Que absurdo. Isso é uma... E aí me perguntaram, e aí, Eliade? Falei, hoje lá no Podcabs eu vou perguntar para os advogados sobre isso. Primeiro é ilegal. É ilegal. Primeiro é ilegal. E ele está fazendo isso em renegociação. Em renegociação. É uma cláusula ilegal. É uma cláusula ilegal. E tem uma pergunta da NET, que ela perguntou se ela pode, depois que ela tem uma execução contra ela, se ela pode entrar com a revisional. Claro, deve. Deve.
deve ser feito sempre. A ação que nós propomos é revisional de contrato bancário. E revisar não só os contratos que estão em vigor, mas todos aqueles que foram feitos renegociações. Todos aqueles que foram feitos renegociações, nós vamos buscar avaliar cada um deles. Quero puxar um gancho, desculpa aqui, pegando o gancho do Dr. Queiroz, mas a colocação aqui da Luciana Guimarães me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, e parabéns pela participação. A impressão que tenho é que a justiça só fica do nosso lado se estivermos passando fome. O ideal é que houvesse um limite e ponto. Eles não pudessem passar disso. O que eu tenho que dizer a você... E às vezes passando Luciana, fome, ele não ganha. o que eu quero dizer sobre isso é que tem que ter uma união dos servidores públicos. A classe, que é muito grande, são centenas de milhares de servidores, unir-se a essa causa, que o escritório já vem militando já tem um tempo sobre isso, para denunciar o judiciário. Porque é uma crítica muito forte que a gente tem, inclusive hoje foi despachar um caso, despachar um termo jurídico, vai falar com o desembargador, se encontra com ele, o juiz e tudo mais. Um assessor de um desembargador, ele falou que o plano de repactuação de dívidas é ineficaz. E o escritório comunga desse entendimento, porque o plano diz que você pode renegociar até 5 anos. Mas a sua realidade pode ser muito diferente para alongar em só em 5 anos. Pode ser que seja muito mais tempo. Entendeu, Eliade? Então, o que eu tenho que dizer aqui, Luciano, para você e para todos os associados aqui da CABES, todos os servidores públicos, é que tem que ter uma união massificada para discutir esse assunto. Porque, como ela colocou, a gente tem que impedir aqui, Luciana, que chegue no estado de fumo, como já chegou, e muitas pessoas da categoria. Mas a gente tem que trazer isso como impedir que chegue nesse aspecto. E é por isso que a quantidade de ações faz diferença. Vai fazer a diferença para espantar e assustar os membros do Poder Judiciário. Inclusive, muitos deles estão superendividados. Eu compreendo isso bem que você está falando, e eu acho que todo mundo que está aqui participando da nossa live também sabe disso. A gente teve um período em que ninguém entrava com a ação. Tinha medo, era muito caro, né? Os juízes não davam. E de um período para cá, isso começou, do advento da CABES, na verdade, isso começou a acontecer com mais frequência. Se a gente tivesse muito mais pessoas fazendo isso, com certeza as coisas teriam já feito, já teria tomado outro rumo. Então, na verdade, o que a proposta estamos aqui nesse escritório, os valores financeiros serão valores acessíveis, para que muita gente possa ingressar com a ação. Eu tenho uma pergunta da Ceissa, eu acho que é a Ceissa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela pergunta assim, faltam 5 anos, Cida Camargo, faltam 5 anos para quitar meus empréstimos. Se o processo leva 5 anos e vocês vão entrar com liminar para redução das parcelas, se em 5 anos perdemos essa ação, como fica? Bom, primeiramente, você não pode entrar pensando que você vai perder. Então, eu prefiro não entrar. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós entramos aqui para ganhar, não é para perder. Não é para perder, porque a questão é, se você tem a tese sua, a tese nossa, é legal. Segundo, se entrarmos um gato e pingado com as ações, é mais difícil, porque o judiciário, o aparelhamento dos bancos, certo? Coloca o judiciário mais na vantagem de ser contratualista. Você já assinou o contrato? É isso aí. Mas grande parte do judiciário está se vendo agora. Nós estamos desvendando esses problemas de contrato bancário. Porque todo mundo acha que o banco está certo em tudo. O banco está correto. Eu fui lá, assinei o contrato, peguei o dinheiro, ele pode cobrar aquilo mesmo. Não é. Não é verdade. Entendi. E nós temos que fazer o seguinte, mudar essa prática abusiva dos bancos. E só pode mudar isso quando todos moverem as ações. Porque o banco, principalmente o banco, ele só faz um acordo quando você não paga. Regra. Você não paga, faça acordo. Mas se você está pagando, por que ele tem que fazer acordo com você? Tem uma pergunta aqui, doutor, que é assim, os consignados entram na revisão contratual? Essencialmente. Essencialmente consignado. Todos os contratos, inclusive CDC, cartão de crédito, cheque especial, tudo. Tudo, né? Que maravilha. Inclusive o cheque especial, você sabe quanto que o banco ganha? Quanto, doutor? 5 mil
8.000%. Por cento. Você sabia que o BRB, quando ele recebe o pagamento da folha, ele recebe com 7 dias antes, a custo zero? Vai para lá 7 dias antes, ele opera no CDI, ganha um CDI diário, né? Livre. Livre. Com o nosso salário. E quando entra o salário do Ele servidor? pega nosso salário. E quando entra o salário Nós estamos muito do ferrados. o servidor que não está endividado, ele deixa lá 3, 4, 5 dias lá naquela aplicação que ele faz diário, ele remunera aquela conta a 20%, 30% do CDI. Quase nada. Doutor, o Carlão está perguntando uma coisa aqui interessante. Ele tem um contrato de empréstimo de inovação com data de débito todo dia 7 de cada mês. No contrato não tem uma cláusula que autoriza o BRB a debitar antecipadamente. Isso é legal? Repete para mim, por favor. Ele fez um contrato, isso acontece com todos nós. A pergunta é pertinente porque é uma coisa corriqueira, é comum o BRB fazer. A parcela é dia 7 no contrato, mas quando é dia 5, o BRB debita. Mas é isso que ele está fazendo. Por que a parcela é dia 7? Porque você fez lá, tem que embarcar uns 30 dias, não é verdade? Mas ele quer retirar do seu salário. Claro que é ilegal. É ilegal. Porque ele está fazendo o quê? Ele faz o consignado de conta bancária. É o chamado consignado da conta salário. Então ele vai querer acreditar, ele não vai querer acreditar depois que o seu salário entrou, porque ele já avalia que o servidor já vai o quê? Retira o salário dele para pagar essas contas. Então ele pega antes do vencimento. Isso é legal. Isso é uma prática extremamente legal. Isso é mais uma demonstração para o judiciário que a prática espúria que os bancos estão, e no caso o BRB, está fazendo, está praticando. Isso é uma demonstração, claro, da má-fé do banco em relação aos seus servidores. A Valquíria está perguntando assim, doutor, quem tem sentença na justiça para que não tenha o desconto dos empréstimos, pode fazer essa revisão de contrato? Todos podem fazer. Certo. Não só aqueles que estão super endividados, mas também aqueles que estão pagando certinho, que não está super endividado. Aquele que tem um cheque especial, que usa o cheque especial e paga lá os juros. Aquele que usa o cartão de crédito, de vez em quando ele vai lá e parcela o cartão de crédito. Ele tem o direito de saber também se esses valores são indevidos. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Nilvia que eu acho que é importante responder, que ela pergunta assim, boa noite. Então, com a ação, quando acontece a redução das parcelas? Aí é importante a gente desmistificar aqui duas naturezas de contrato diferentes. A gente tem o consignado, debitado em folha de pagamento, Sim. e tem o que é debitado em conta corrente, o CDC. O consignado tem legislação específica, a mais de 35%. Então, uma vez caracterizado que está acima, cabe o pedido liminar e a probabilidade é muito elevada, para não dizer bem certo que vai reduzir. Agora, como a gente vem colocando aqui na live, a peculiaridade do caso é quando os débitos em conta corrente, somado ao empréstimo consignado, juntos tomam uma proporção muito grande. E aí eu vi aqui os comentários da própria Valquíria e de outros associados também um tanto quanto desanimados, Então. por causa da lei 7239. Mas a questão é o seguinte, em que pese eu compreendo que seja uma derrota, Foi uma derrota. sim, mas o escritório também está comprometido com esse conglomerado de ações denunciar esse elevado comprometimento de renda, porque a gente tem que combater o contratualismo, que é um formalismo do judiciário com relação O a essa questão dos contratos. contratualismo, assim, é o quê? É quando... Quando é para beneficiar o banco mesmo. É para beneficiar o banco. É. É para beneficiar o entendi. banco, não o consumidor. Por isso é contratualismo. É porque, Porque o quando juiz o banco- olha o contrato, quando- assinou porque quis. Quando o banco, É quando isso. o banco comete os erros, é assim. Quando ele tem que debitar na sua conta, ele vai lá e pega o teu dinheiro, não pega? Pega. Aí você tem que entrar na justiça e brigar anos na justiça para dizer que aquilo lá que ele pegou foi indevido. Certo. Quando ele quer devolver, olha, ele pegou aquele dinheiro e você ficou no cheque especial, pagando juros do cheque especial. Pegou aquele dinheiro indevido. Aí você ficou pagando juros do cheque especial, né?
tomar um empréstimo, cobrir a conta, e você prova, você pegou esse dinheiro indevidamente. Você entra na justiça. Tem que provar no judiciário que o banco pegou aquele dinheiro indevidamente. Perfeito? Certo. Você leva 1, 2, 3, 4, 5 anos para o juiz vai consolidar, o banco vai devolver para você. Você observa, quando você pegou dinheiro, ele pegou seu dinheiro, você ficou sua conta devedora, qual o juro que ele cobrou de você? Juro de cheque especial. 8, 7,5, 9 do cheque especial. Quando você fez o empréstimo para cobrir aquele rombo que ele deixou, o juro é 2,5%, 3%, 4% do CDC, não é isso? Quando ele te devolve, é os juros legais, 1%. Então é bom demais, né? Não é ruim, não. Não é bom? Ele pode tirar, porque ele vai pagar o quê? Vai pagar 1%. E ele cobra de você o quê? 3, 4, 5, 6. Então, isso tem que acabar. E a única forma de Isso acabar é entrar em juízo e mostrar para o judiciário. E um número muito grande de servidores tem que fazer. Deixa eu só fazer uma... O doutor levantou a lei 7239, né? Foi de autoria do deputado Rosso de Vilela, não é isso? Aprovado pela Câmara. Observa o absurdo. Observa o absurdo. Um deputado, a Câmara, como sou o deputado e o presidente Wellington, promulgaram a lei que foi declarada inconstitucional, certo? Por quem a designou, porque isso aqui é matéria do Congresso, matéria federal. Mas tudo o que ele está falando aqui, grande parte é a verdade. Só uma coisa que está aqui. Olha como vocês estão vendo o senhor magistrado, o senhor servidor, o gerente do banco, o senhor governador, seus secretários, juízes, promotores. Chega ao ponto de, na lei, querer dar como legal cobrança do prestamista. A cobrança do seguro na operação bancária, do crédito consignado, é ilegal. É ilegal. E a lei chegou a dizer o seguinte, como que se faz? Pode fazer o seguro prestamista. É o risco de uma operação de você que tem o seu contra-cheque é quase zero. Não tem razão do seguro. Não tem razão do seguro. E o seguro na condição de imposição de operação casada, mais ilegal. Nossa. Então nem sequer poderia estar aqui. Mas fica no íntimo do magistrado, que muitas vezes o magistrado vai lá e pega um empréstimo no banco e vai lá e faz o seguro. Ele está achando que é normal, é a prática. Isso é ilegal. É ilegal. É uma prática abusiva. E essas práticas, como nós vamos mudar isso? É você, servidor. É vocês entrando na justiça. Buscando o direito. Eu tenho certeza que os magistrados, sua grande maioria, vão sensibilizar-se desse problema e socorrer vocês. Porque hoje é um problema humanitário. Doutor Queiroz, olha só, o João Batista está dizendo assim, nessas últimas negociações, o BRB, a questão da parcela balão, ele criou uma parcela balão, a gente falou sobre isso no início, mas como estava com problema no YouTube, muitos não ouviram, né? Então, vamos lá, nessas últimas negociações, o BRB criou uma parcela balão elevando as dívidas dos servidores a um patamar inimaginável, estratosférico. O que vocês acham do ponto de vista jurídico dessa parcela balão? Eu vou repetir. Repete. A parcela balão é uma furada, é uma armadilha. Agora, eu lamento muito vocês, os sindicatos, vocês de associações, não estarem bem assessorados. Porque eu acredito que a grande maioria dos sindicatos, mas tem os advogados, é mais advogados especialistas nas áreas do direito administrativo, do direito do servidor, não do direito bancário. E assim vocês não têm orientação para vocês serem signatários, ou seja, aceitar uma proposta do banco que é pior do que vocês já estão. Porque ele está resolvendo uma questão meramente política. Para vocês não reclamarem, tá vendo? Daqui a 5 anos, problema de novo, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Dá um jeito no quê? No servidor cada vez mais endividado. O servidor que está tendo problema com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, consigo próprio.
que ele não entende como que eu estou tão endividado. Ele começa a ter problemas psicológicos e físicos. Sim, nós temos Pensando em muito. suicídio, bebendo, fumando, sendo impaciente com os filhos, sendo impaciente com a esposa com o marido. Então, não tendo uma vida mais, uma vida Leve, né? tranquila, uma vida leve, está amargurado, não tem vergonha, porque se sente um fracassado. Uma fracassada. Fracassado é todos, eu sei. mulher e homem. É. A família se sente destruída. Nós temos que acabar com isso. Vamos acabar com isso. Nós estamos no escritório, está acolhendo essa tese, essa matéria, para acabar de vez e mostrar para o país, mostrar no Brasil e para todo o judiciário que é abusivo o tratamento e a prática que estão usando hoje. Doutor Queiroz, olha, a Nete Guimarães está dizendo que está em quase 8 meses de bloqueio de salário. A Valquíria disse que o desanimador é que o judiciário, a grande maioria, está do lado do governo. Na verdade, dos bancos, Valquíria. Né? E todos os bancos entram nessa. A Marilene pergunta se a Polpex também entra nessa revisão. São todos. Todos os bancos. Todos. Né? Todos os Né? bancos. E o que mais me admira, repito, o que mais me admira eu fui gerente, já fui servir 5 instituições financeiras privadas. Eu nunca imaginei na minha vida, e olha, Bradesco, Bamerindos, BCN Barclays, Banco Geral do Comércio, BMD, eu nunca imaginei que o BRB, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ia ter práticas mais abusivas, mais agressivas do que os bancos privados. Nossa. Eu nunca imaginei isso. Porque no banco privado, ali, o gerente tem que produzir. Exato. E ele tem que fazer o seguinte, o cliente tem que dar reciprocidade. Tem que dar reciprocidade. Mas a reciprocidade dele é comedida. Porque tem uma diretoria, tem auditores para ver quanto você está colocando esse cliente em risco. Agora não quer nem saber se você vai ser 100%, se eu vou pegar 100% do seu contra-cheque, se tudo que está entrando na sua conta eu estou pegando, não quer nem saber. Porque assim, você vê, o salário entra, fica. Aí a pessoa aposentou, tem lá a licença-prêmio que ela recebe em pecúnia, eles pegam também. Tudo, é tudo. Né? que entrar. 13º, mesmo que não tenha Você feito. não sabe a pior coisa que nós estamos discutindo em juízo também é isso. Você vai fazer uma antecipação de salário. BB cobra 4,99. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Não tem. A outra coisa, o servidor fala o seguinte, eu usei o cheque especial. Ah, mas eu estou devendo 30 mil reais no cartão de crédito. Parcelei no cartão de crédito. Você sabe qual é o argumento que o banco fala para o juiz, para o mercado? Olha, eu te dei o cartão de crédito, era 0, você ia pagar de juros, não é verdade? Por 30 dias? Você ia pagar 30 dias, você pagou 0. Então, como é que o banco vai cobrar 0 se você ia pagar? Eu não tive nada. Então, se você parcelou, agora eu tenho que cobrar um juro maior. Por 2 motivos. Um, que você usou 0 em 30 dias, né, não pagou juro nenhum. E 2, é que há uma inadimplência muito grande. Então, um risco muito grande. Então, tem que cobrar 14%, 15%, 16% de cheque especial. Cheque especial não. Do cartão, do rotativo do cartão. Isso é verdade? Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque, primeiro, você não pagou nos 30 dias, mas o cartão de crédito cobrou do empresário. Cobrou 2,5%, 3% lá do empresário, quando ele faz lá a compra no cartão. Então, ele já recebeu, já remunerado, muito bem remunerado, 2%, 3%. Entendi. Então, ele ganhou dinheiro, sim. E segundo, ele fala do risco. Cadê quando o banqueiro vem e diz que qual é o risco, qual o volume de risco dessas operações? E mais, quando o banqueiro já disse que quanto que é o inadimplente, qual o percentual de inadimplência? Ele já mostrou alguma vez no balanço dele qual é a inadimplência dele? Não, porque também a inadimplência não é isso. Não é isso. E olha só, doutor Queiroz. Não é isso tudo e é muito menos do que você menos pensa. É um abuso, e é um abuso atrás do outro. Só quer ver aqui? A Valquíria está dizendo assim,
que ela conseguiu uma liminar favorável, mas tem 4 meses que o BRB provisiona todos os valores na conta dela. É uma aflição todo mês sem saber se terá salário. O que acontece? Conseguiu a faz o liminar, ele faz o provisionamento. Qualquer coisa que entrar lá dentro, pega. Aí no pagamento ela tem a liminar e muitas vezes eu tenho que entrar, tenho que falar, ela tem que ir lá no banco e tal, para eles liberarem porque ela tem a liminar. É porque não respeita o juiz. Não respeita. Não respeita. Não E respeita. o judiciário tem que se dar o respeito. É. Por quê? Porque justamente os banqueiros, isso não é só do BRB, acham que o judiciário está ali para defender os interesses dos bancos. E não é verdade. São poucos magistrados. Eu falo o seguinte, tem poucos magistrados que têm essa visão distorcida, mas por falta de conhecimento. O escritório está trazendo ao judiciário o conhecimento sobre essa matéria. Sim. Há magistrado que pensa que nós temos que entrar com ação contra o Banco Central. Como se o Banco Central fosse o órgão fiscalizador dos bancos na cobrança dos juros. E não é. Não é. O Banco Central não tem essa atribuição. Aí fala assim, não, Banco Central dá uma taxa média. O Banco Central dá taxa média de mercado, não. São os bancos que informam ali, ele só faz o cálculo da taxa média. E taxa média de mercado, sabe o que é? É de quem tem o oligopólio. A taxa sempre vai ser alta. Mas, doutor Queiroz, me diga uma coisa. Sobre esse provisionamento, esse é ilegal? Não, não é ilegal. Não é ilegal. Não é legal. Porque o banco faz o seguinte. Mesmo tendo a liminar? Não. Provisionamento é uma coisa. Decisão judicial é outra coisa. Se eu tenho um provisionamento que o banco lá já provisionou para um débito, que muitas vezes provisionamento pode ser judicial. Você tem um bloqueio. Não, no caso do BRB não é. Entendi. Dizendo, há um provisionamento de bloqueio, há um provisionamento de um débito que ele tem que realizar na sua conta, ele já dá disponível para você. Olha, você tem o valor X provisionado. Sim. Perfeito? Agora, se você tem eliminar, ele tem que respeitar. Agora, se está desrespeitando, cabe ao advogado que conseguiu eliminar pedir, demonstrar ao juiz e aplicar o quê? Multa diária. Exatamente, fazer uma cautelar, porque senão o banco ele vai deitar e rolar. Então, agora, assim... Agora o que tem que ver aqui, né, aí no caso... Mas antes de você continuar, só um instantinho. Quando você já responde isso aqui. Uhum. Na questão do provisionamento, então, que o banco eu tenho a liminar, consegui, o banco provisiona meu salário, nem que ele libere depois, mas eu passo um período sem ter o meu salário, com medo. O escritório entra com uma ação para evitar que isso aconteça? É possível? No caso, a gente tem que saber aqui qual foi o pedido do advogado, Entendi. como foi feito esse pedido, em que termos foi esse pedido e qual foi a literalidade da decisão. Porque no direito não é uma ciência exata, a gente tem que analisar especificamente. Tá. Mas a questão é o seguinte, ok, teve um ajuste no consignado, mas está tendo um provisionamento. Então a gente tem que fazer uma medida cautelar, né, no sentido que o banco não ataque a conta salário, e aí cabe também, como posso dizer, a sensibilidade do magistrado de entender que no caso do servidor público distrital, no caso você, servidor associado da CAPES, que existe essa peculiaridade. Então, estou vendo aqui que tem muita gente relatando isso, mas tem que criar alternativas. Nem que seja, por exemplo, a transferência na conta do patrão do dinheiro, enfim, tem que ter algum tipo de estratégia. Porque senão, aqui, ó, como a Next Guimarães colocou, passei quase um ano nessa situação de provisionamento sem salário. Então, assim, deve ser algo indescritível, onde não só ela, mas muitas outras pessoas... A gente tem a resolução 4790 do Banco Central, que tem o entendimento de que a gente pode, o cliente tem o direito de dizer, eu não quero que debite na minha conta o empréstimo da conta corrente, o CPP. E o banco opção, né? Tem essa opção. E quando a gente vai lá no banco e entrega o documento, muitos não aceitam. Muitos gerentes não aceitam. Aí é uma briga, Não. né? Aí você tem que avaliar o seguinte. O banco também tem a forma do trabalho dele. Sim. Nós não podemos dizer que o banco não tenha as suas cautelas Certo. para receber bem. O fato dele dizer que vai ser débito em conta é a condição dele de você tomar um empréstimo com ele. Entendi. Se você não acha que não deve fazer com outro banco. Mas vai fazer com ele um débito em conta corrente. Nós temos que ponderar. Certo. O que é que o banco exagera, o que é realmente a atividade do banco em fazer. Entendi. O que nós temos que fazer é o seguinte, o servidor está abandonado. Tá. Está abandonado.
está abandonado. Nós estamos aqui para dar força para as entidades representativas deles, para que eles tenham força e nós também. Porque nós estamos entrando com as ações individualizadas para cada servidor, mas nós sabemos as dificuldades que nós estamos tendo no judiciário. Muita dificuldade. Para cada magistrado, cada assessor entender, cada desembargador entender. Mas nós precisamos do braço político, que é os sindicatos, que é as associações. Vocês são fortes, só que vocês estão brigando por salário, estão brigando por uma melhor condição de trabalho, mas esquece da doença do endividamento que está solapando a vida de todos os No caso da servidores. CABES, não, doutor. A CABES nasce com essa finalidade. A CABES, ela nasce há 8 anos com essa finalidade de apoiar o servidor nessa questão do endividamento com o BRB. Muito bem. Esse é o único objetivo da associação. São quantos associados já, Elied, aqui da CABES? Hoje? Nós temos aí uns 2.800, varia um 2.800. pouco, Pois é, deveria ser debatido entre... Agora, a gente tem trocado investido na questão jurídica, né? Mas a CABES não pode ter uma mensalidade muito alta porque as pessoas estão endividadas. Sim. E precisa da mensalidade para poder sobreviver, porque senão não começa a Só uma sobreviver. pergunta para você. Quanto percentual você acha de associado da CAPES que está com problema de endividamento? 100%. 100%? Uai, porque- 2.800 estão nessa situação. Não tem mais, porque nós temos aí nos grupos, né? Nos grupos que eu administro, que eu criei e tal, 12 mil servidores. Todos estão com problema de superendividamento. provisionamento. Sim, com certeza. E nós... De provisionamento? Não, Não, de de superendividamento. superendividamento. Por endividamento, que aí É. naturalmente tem níveis diferentes. Pois é, tem Não, que ser é todo mundo sem salário. sem salário. Ou É ou com pior ainda. 70% de salário. Vou dizer a você, eu sei que os banqueiros não gostam do que eu falo. Não gostam. Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, eles sabem o que eu estou falando. Porque eu servi cinco bancos. Sei internamente, sei como que está. E agora eu estou a serviço de vocês, servidores. A serviço de vocês, para resolver esse problema de vocês. E o escritório não vai abrir mão de mudar essa prática espúria que o banco estão fazendo com vocês. Agora, precisa de vocês terem coragem. Coragem. Venha junto com a sua associação e nós apoiamos vocês. Nós vamos dar a vocês o instrumento para vocês sentarem com os banqueiros e dizer, olha, vocês estão pegando dinheiro aqui. Como que é isso? 1.000% de lucro? 1.000% de lucro é razoável? Seu banqueiro, 1.000%, 800%, se eu tenho um spread bancário de 5%, 10%, é vergonhoso. É vergonhoso você ter um spread bancário maior do que 2%. Vocês fazem isso, entrem em operações interbancárias com vocês próprios banqueiros, vocês praticam essas taxas de juros? Você sabe que não pratica essa taxa de juros? Vocês praticam um spread de 0,50, 0,80 no máximo. E com o servidor está praticando a quanto? A quanto vocês estão praticando com o servidor, seu banqueiro? Nós vamos denunciar isso, estamos denunciando isso. E denunciando para devolver, viu? Devolver, porque as ações são para... Não para dar prejuízo para o banco. Sim, com Não é certeza. para dar prejuízo para o banco. Nós vamos retirar o que é A gordura, abusivo, deduzir do saldo devedor, sim. deduzir do seu saldo servidor e alinhar com sua consignação, com a mais consignada. Banco vai perder? Não. Agora nós estamos... Banco não abre mão de lucro. Banco não abre mão de lucro, não é o BRB, não, são todos. Então não podemos falar com o Paulinho, o presidente do banco, excelente, profissional, maravilhoso, um cara extraordinário, certo? Salvou o BRB, levantou o BRB, mas não pode permitir essa prática. E eu vou orientar vocês, vou estar com todos os sindicatos, com todas as associações, com todos os servidores, para mostrar, vamos chamar os deputados federais, senadores, e mostrar isso que está acontecendo. Isso tem que acabar. Mas Por para isso essa lei precisa aqui, que os servidores essa vontade do deputado Roosevelt aqui, tem que chamar ele aqui para... Tem outros mecanismos que nós podemos fazer.
E vamos fazer, vamos ajudar. Eu quero chamar a atenção aqui, que eu tô vendo aqui o comentário recente agora da Adriane Santos, um comentário muito duro também aqui da Maria de Lourdes, dizendo que está para se matar. Enfim, já tivemos casos aqui no escritório onde o cliente chegou a comentar isso. É muito dolorido escutar isso, mas é o que o Dr. Queiroz está falando agora e eu reforço também. É preciso ter uma união. E aí eu quero fazer uma crítica dura também aos banqueiros, que eu participei de um simpósio no STJ sobre crédito consignado, que, pasme, foi falar sobre o crédito consignado no principal tribunal do país abaixo, do STF, e quem tinha da categoria dos consumidores lá? Fica a interrogação, não tinha ninguém. Mas tinha o diretor jurídico do Banco do Brasil, tinha o CEO do Santander, tinha os representantes dos banqueiros, dos ministros do STJ, não tinha ninguém dos sindicatos lá. Não chamaram associações, não chamaram o servidor. Entendeu? Não chamaram o representante dos consumidores. Exato. Porque ali estavam lá falando para magistrados a visão dele. Que é unilateral. Unilateral. E a questão aqui, respondendo aqui a Maria de Lourdes e a Adriane, tem que ter uma união para brigar. Porque, doutor, mas do outro lado o banco é uma instituição bilionária, eu tenho medo, eu não tenho capacidade. Mas aí a gente vem conversando com a presidente da associação, que estamos à disposição para poder estar ajudando, que a gente também tem parceiros para fazer educação financeira, para dar um apoio, porque essa luta aqui, presidente, não é só jurídica, ela não é só jurídica. Ela é política. E não só política, também é social. Social. Porque Humana. quando tem comentários Humana. duros, é duro escutar isso do associado. Pensar em tirar a própria vida é muito sério isso. Então é por isso que eu não coloquei um pouco ali atrás, a gente tem que romper com esse formalismo do judiciário para ter uma sensibilidade maior com essa situação. Porque o principal aqui é a gente estender o contrato. Porque hoje, até falei para um advogado do banco, numa audiência, que nesse ponto específico da causa, a gente não está atacando o banco. O banco não está tendo prejuízo. Ele vai continuar a receber. Agora, os juros que o doutor Queiroz colocou, que tem uma noção de expert, de ver de onde que o banco tirou o dinheiro, quanto que ele está ganhando, qual é o spread, tudo isso a gente tem que desmistificar para o associado entender, mas a questão de você dilatar é medida que se impõe. É muito simples fazer isso. É uma questão de comportamento do banco. Certo. E é por isso que tem que ter essa união. Então, no lugar de o sentimento de prepotência, que não está se sentindo um pouco amargurado, triste, como se tivesse uma luz no fim do túnel, o que tem que ter uma noção dessa live de hoje é o sentimento de união, uma união da CABES, e os servidores entre si comentando esse ponto central para poder brigar. Que tudo bem, o outro lado é o banco, mas existe uma associação, e mais que uma associação, um grupo de milhares de servidores que tem condição de equilibrar essa balança. Exatamente. Posso responder uma pergunta aqui? Tem uma pergunta muito interessante aqui, da Adriane Santos. Ela diz, nunca, é uma palavra forte, mas nunca vi ninguém ganhar uma causa no BRB. Muito prazer, você acabou de conhecer agora, Adriane Santos. Só uma das causas do BRB estava cobrando do empresário 67 milhões, nós reduzimos para 800 mil reais. Então você conhece, e não só essa, tantas outras, contra o BRB. Então você acabou de conhecer agora quem ganha ações contra o BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Venha que você agora está conhecendo quem ganha contra essas instituições financeiras. Pode se juntar a nós, que você agora acabou de conhecer. Ela diz nunca, nunca não. Agora você já conhece. Pessoal, eu vou... A gente vai se despedir agora, né? A gente já deixou aqui para vocês o que o doutor Queiroz e o doutor Ian, o que o escritório traz de novidade. A CABES tem buscado parcerias que funcionem para o servidor. A gente encontra dificuldades no judiciário
Não tem como não encontrar, infelizmente, como disse o doutor Queiroz, o doutor Ian, o judiciário ainda se deixa, muitos juízes se deixam levar por a questão contratualista, é o que está no contrato que está valendo, mas existe a possibilidade de mudar isso, e nós não temos alternativa. A gente tem a via administrativa, através da via administrativa eu tenho conseguido ajudar e resolver algumas situações, mas elas são pontuais e elas são não são resolvidas da forma correta, assim, da forma ideal, não é correta, da forma ideal, que é que o servidor tenha salário, né? Então, a gente não consegue. Consegue o paliativo, eu consigo fazer isso muitas vezes. Você vai fazer o seguinte, nós damos as condições técnicas jurídicas e vamos auxiliar você politicamente, junto aos deputados, junto a quem a categoria tem, para auxiliá-lo, alimentá-lo com as informações, certo? E os encaminhamentos jurídicos corretos para não fazer uma lei e depois ela ser derrubada. Nós temos estudo, nós temos deputados aqui no Distrito Federal que está vinculado com as categorias, que abraça o servidor. Nós temos senadores também. A questão dos políticos, né? Nós podemos dar a vocês, a vocês, eu falo sindicatos, associações que têm um viés político, para vocês trazerem esses deputados que verdadeiramente abraçam essa... Nós temos uma dificuldade no meio político, e eu vejo isso, porque lido com isso há muitos anos, que é o desinteresse na causa. É uma causa especificamente dentro do... Posso dizer com você? Tem muita gente no legislativo também endividado. Sim, a gente sabe. E muito endividado. Além do judiciário, tem do legislativo, tem Não, a do gente executivo. sabe, eles falam então, isso. Mas só que todo mundo esconde. Na Agora, onde nós estamos fazendo? Vamos descortinar isso. Vamos mostrar, porque as pessoas não querem falar sobre juros, o que é o spread, o que é um lucro, o que não é. Mas aí tem medo, porque acha o seguinte, o banco é um pavoroso, o banco não é. Quando o senhor Não é. Quando iniciou... você mostra para o banqueiro, certo. mostra para o judiciário o que é, descortina para ele, o juiz fala, aqui não. Aqui eu vou aplicar o direito, vou aplicar a justiça. Certo. A justiça. Entendi. Porque nós não estamos falando de mudar uma lei para os bancos, Banco Central. É mudar a prática abusiva. O primeiro ponto é mudar a prática abusiva. Mas isso é comportamento. Sim. E para mudar o comportamento, precisa de o quê? Precisa de uma pressão. Quem é que faz a pressão? Vocês fizeram uma coisa que nós falamos tá errado. Vocês foram fazer uma passeata lá, fizeram uma manifestação. Não, doutor, não fomos nós, não. Mas quem fez foi lá. Nós estávamos lá no BRB, na reunião. Aí o presidente colocou melzinho na boca de vocês, aumentou a taxa de juros. Ele estava praticando a taxa de 1,4, passou para 1,8. Sim. Grande maravilha, grande avanço. Grande avanço. Passou para 146, aumentou a taxa de juros. E ficou calado todo mundo. Agora, o que acontece? Vamos levar a sério. É um problema sério, é um problema de saúde mental e física. Senhores parlamentares que também têm esses problemas, senhores empresários que têm esse problema, você que está com esse problema, não tenha medo. Tem um remédio certo e nós temos que dar apoio às associações e sindicatos para fazer esse movimento e mudar essa realidade. Nós temos que mudar essa realidade. Os banqueiros hoje estão expropriando patrimônio maior que é o salário do servidor. Isso não pode mais acontecer. Vamos mudar essa situação. Eu quero reafirmar aqui que o compromisso da CABES com o servidor endividado há 8 anos é o mesmo. Tanto é que é uma associação que ela não avança no sentido mais social, porque não dá tempo. A demanda do servidor nesse caso é muito grande, né? É muito grande. Então, assim, todo o meu esforço e o esforço da CABES, né? Eu represento a CABES, é no sentido de ajudar o servidor.
A questão política, ela é muito séria, porque os políticos eles se colocam à disposição. A gente tem tido várias oportunidades de ir para a Câmara, de fazer audiência pública, de denunciar essa situação. Aí vai no banco, o banco faz uma renegociação e nos coloca nessa situação de endividamento maior ainda, porque se eu devia 100, passa a dever 200, passa a dever 300, e hoje, além de dever 300, eu vou dever 600, vou pagar 50 para daqui a 60 meses eu renegociar numa parcela balão que é abusiva. Mas isso vai mudar agora, Eliette, porque antes você estava sozinho. Agora você não está mais. O Vitória está aqui, né, encabeçado e era pelo Dr. toda. Queiroz, né? Eu quero só dizer para os associados e para aqueles que não são associados, mas que estão assistindo e os que irão assistir, é que nós hoje não temos mais para onde correr. Não temos. A gente precisa de um jurídico forte que resolva o nosso problema. E aí nós encontramos esse escritório, Dr. Queiroz, que está disponibilizando toda a sua expertise, o seu conhecimento, entendeu? A sua tese, né, nessa questão. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos nos unir e vamos partir para cima deste banco. Vamos resolver a nossa vida. No nosso caso, o BRB. Quem está devendo o BRB está devendo o Banco do Brasil, está devendo, também. tá devendo o Santander. Tá devendo todo mundo. É verdade. Nós vamos para cima de todos. De todos, tá certo. Então E vamos detalhe, quero colocar um detalhe aqui. Não é só o banqueiro. O pobre coitado do BRB. Pobre coitado, né? O banqueiro que está nos assistindo, isso não é advocacia temerária. Tá? Porque eu ouvi isso no seminário lá no STJ, que eles falaram que tinha muito advogado que queria captar para fazer a advocacia temerária. Isso aqui não é temerário. O que o escritório está discutindo é uma questão de justiça social. Analisar a alma da lei. Não, doutor, temerário é abusividade e muito mais. Achar que o banqueiro está achando que não, o judiciário não vai acolher, fazer justiça para os endividados. Está enganado. Está enganado. Agora já chegou a hora de mostrar a vocês, mostrar à sociedade aonde o banco ganha o dinheiro, aonde os absurdos, os lucros do banco estão saindo. É do seu bolso, trabalhador. É do seu bolso, do servidor público. Vamos mostrar isso e muito mais. Porque quando mostrar isso, a gente deixa de ter vergonha de estar devendo. A gente passa a se respeitar mais, porque o servidor ele tem muita vergonha de estar devendo, de estar endividado. Ele esconde da família e por isso que leva ao autoextermínio muitas vezes, a depressão, a ansiedade. Entendeu? Então, quando vem uma luz dessa e diz, olha, banco, a culpa é sua, não é do servidor que foi lá e pegou. Entendeu? Porque ele pegou acreditando que ele ia conseguir pagar. Mas a forma como está sendo cobrado é inviável. Não consegue pagar. Você entra numa bola que vai subindo cada vez mais. Ao invés do gerente falar assim, ó, não, você não vai pegar esse dinheiro, porque o empresário sofre isso. Ele vai lá, o gerente fala assim, olha, a sua condição de pagamento não dá condições para me emprestar. Só dá para emprestar isso. Mas uma conclusão que tem mas que ter. O servidor não. O servidor 100%. Nós temos casos aqui de 110% do salário do servidor. Doutor, ele já entra devendo. Eu criei a Cabis e todo mundo que está assistindo sabe. Porque eu fiquei 2 anos sem salário. 2 anos na minha vida sem salário. Eu saía do banco, o meu salário ficava, aí quando eu saía do banco, eu ia no banco no dia do pagamento, chegava lá, o meu salário ficava e eu estava devendo 5 mil a mais, 10 mil a mais, 15 mil a mais. Foram 2 anos sem salário. Então, quando a gente fez esse primeiro movimento, depois fizemos um segundo movimento, que eu encabecei os 2 movimentos, pessoal, vamos criar então uma associação, criamos a associação e esse é o objetivo, porque eu sei essa dor, eu sei o que é. Você tem uma família para sustentar e não tem salário. Você tem que trabalhar o mês inteiro e no fim do ano, no fim do mês você não tem salário. E você não conta para as pessoas porque você tem vergonha. Mesmo. É um sofrimento interno, você né? Tem vergonha. A minha vida só melhorou quando eu comecei a contar. Meu serviço. Tem uma pergunta que fizeram aqui, que eu não lembro o nome, mas é o seguinte, quando o banco, você ganha liminar e o banco não tem, vai fazer retaliações, os bancos estão recebendo, está pagando indenização para os nossos clientes, que ele foi, por conta de entrar com a ação, ele foi lá, cortou o cartão de crédito, cortou o cheque especial, certo? Não pode fazer isso. Retaliação, tentando entrar com a execução, não faz isso, porque nós aplicamos
o quê? Multa por dano moral. Então, já temos várias condenações dos bancos aí por conta disso. Porque entramos com as ações, ele retalhou. E outra coisa, se o banco não tem nada, uma coisa é muito clara, viu? Sim. Se o banco não tem nenhum problema errado, não fez nada errado, por que ele dificulta tanto, o gerente dificulta tanto para dar cópia do contrato? E pede O extrato pagamento bancário. ainda. Essa semana veio Não. o cliente falar que R$ 400. Não, e cobra caríssimo, uma taxa altíssima para dar o extrato. É obrigação do banco dar a segunda via do contrato sem cobrar nada. E cobra. E cobra, Caro ainda. não pode cobrar, é gratuito. O BRB, depois de muitas, Mas por que que ele- discussões sobre isso, eles não estão cobrando mais. Mas Inclusive, e o contrato agora é no aplicativo. Mas e por que demora? Mas é restrito. Essa semana mesmo, uma cliente que é servidora do Sim de Saúde, porque o aplicativo só disponibilizava de 1 ano e cobrou R$ 400. R$ 100 por ano. Do Recente. aplicativo? No Não, o aplicativo? aplicativo ela falou que teria do último ano. Só A do gente orientou para pegar dos últimos 5 anos. Só que o BRB cobrou R$ 400. Então, Aí- é Diz complicado. para você uma coisa. Não, no caso do meu associado não cobra não, porque eu vou lá, brigo e Não, mas falo. você e tal. briga. E os que não vêm para brigar? Ah, sim. Aí tem, agora tem vocês, né? Mas eu quero pegar um gancho seu, presidente, que é o seguinte, esse sentimento de aflição, de não sentir muito por onde ir. É muito importante ter uma assistência técnica especializada jurídica nesse momento, justamente para fazer valer o seu direito. Porque é dever do judiciário também fazer valer o direito da pessoa. E aqui, como é uma relação vulnerável, a relação do consumidor-servidor público com o banco, de um lado é uma instituição bilionária, do outro é um cidadão. Imagina o seguinte, vocês são patrimônio do Estado. E o próprio Banco do Estado está fazendo isso com vocês. Imagina o que estão fazendo com o civil normal, que não é o patrimônio do Estado. Porque o maior ativo do Estado é os seus servidores, são os seus funcionários. Se eles tratam vocês assim, imagina com o resto da população. Então nós agora estamos imbuídos, nesses primeiro ano, agora, de fazer a defesa de vocês. Não tenham medo, não tenham medo. O direito está do lado de vocês. A justiça vai ter que imperar. E para isso, como o doutor Ian falou, tem que estar unido, tem todos entrarem na justiça para que o judiciário debruce sobre esse tema e evite, modifique a prática abusiva dos bancos. Eu quero agradecer muito ao escritório, doutor Queiroz, doutor Ian, por essa oportunidade, por nos esclarecer tantas coisas e dizer para vocês que nós estamos nessa parceria com o com o escritório aqui, entendeu? E que a partir de segunda-feira vocês podem me procurar. Amanhã não, porque amanhã a gente vai estar fechando uma série de coisas ainda sobre essas questões, né? Mas a partir de segunda-feira vocês me procurem para que eu possa encaminhar vocês para o escritório, para o atendimento, certo? Perfeito. Perfeito? Ótimo. Então tá, uma boa noite a todos. E é isso aí, gente. Vamos à luta. Sem medo mesmo. Quero fazer só um último adendo aqui, para seguir as redes sociais do escritório, que a gente também tem um projeto à parte, que a gente criou Justiça Certa. Justiça Certa é um podcast onde a gente aborda vários aspectos específicos da atuação dos bancos. Então, seguro prestamista, a fonte de captação do dinheiro do banco, inclusive amanhã a gente vai gravar um podcast falando especificamente sobre isso, porque o que eu ouço muito dos clientes, aliás, do servidor público, é que ele tem esse sentimento que já pagou várias vezes a operação de empréstimo, por causa dos juros. Só que não faz noção como é feita uma taxa de juros, como essa taxa de juros se torna pesada ao longo do tempo e que existe uma possibilidade de revisar ela. Então fica aqui o convite, foi colocado nos comentários para acompanhar as redes sociais do escritório, onde muitas questões são difíceis de assimilação, de entendimento, a gente vai simplificar para você entender, viu? Associado a Cabos, satisfação estar aqui hoje com você. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Parabéns Obrigada. pela sua iniciativa.